essa pauta dessa tarde hoje, que alguns querem colocar aí a peixe de pauta da vingança, não tem nada a ver com vingança. Isso é pauta da responsabilidade. Nós, parlamentares, estamos sendo chamados à responsabilidade para trazermos a ordem à nossa democracia relativa do governo do PT. O que nós estamos assistindo é a barbárie. Nós estamos assistindo a censura a ser imposta nesse Brasil, a imunidade parlamentar sendo desrespeitada, parlamentar preso, contas bancárias e contas de redes sociais de jornalistas, de pessoas do povo, sendo suspensas sem o devido processo legal. Mais de 1.500 pessoas, quase 2.000, sendo julgadas pelo Supremo sem prerrogativa de foro. E nós vamos ficar assistindo isso e fingir que está tudo normal? Sério mesmo? Tem gente aqui que diz que jurou a Constituição, que está aqui para cumprir a Constituição e vira as costas para o fato do presidente do Supremo ter declarado, sem nenhum constrangimento, deputado, sem medo de qualquer punição, o ministro Barroso declarou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal mudou a sua natureza, deixou de ser um órgão técnico para ser um poder político. Primeiro, o judiciário nunca foi poder. A gente diz que, sim, temos 3 poderes, mas a natureza do judiciário não é de poder porque não tem voto. E só pode ter poder quem tem voto. Está na Constituição. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então, embora se chame, né, de poder legislativo, ele é um órgão, ele não é um poder de verdade. A sua natureza jurídica não é de poder. Mas, apesar disso, esse parlamento, que é o poder genuíno, mais importante, porque na ordem vem poder legislativo, depois executivo e depois o judiciário, que não tem um voto. E me desculpa, dizer que o voto que eles recebem da indicação do Senado dá a eles legitimidade para exercer atividade política é uma falácia sem tamanho. Eles não receberam voto para exercer atividade política, que, aliás, é vedada pela Constituição e pela Lei 1079, da Lei de Responsabilidade, a lei do impeachment. E aí nós temos parlamentares aqui que ficam fazendo o joguinho da democracia. Eu estou aqui para defender a democracia. Os outros querem, na verdade, afrontar o Supremo. Eu não quero afrontar o Supremo nenhum. Eu quero o Supremo cumprindo seu papel. Eu quero que o Supremo volte para as 4 linhas. Eu quero que o Supremo volte a ser uma corte respeitada. Eu fui assessora do Supremo, na época em que a corte era respeitada pelo Brasil inteiro. Depois eu fui assistindo o Supremo virar, sabe o quê? A casa de 11 imperadores. Vai lá no Supremo, se você não é amiguinho lá, não é lobista, amiguinho dos... Tenta entrar lá para falar com o ministro. Nem os parlamentares eles recebem. Tenta. O senador Magno Malta, quando estava fazendo a sabatina de um dos ministros, falou assim: você está aqui agora dizendo que nos respeita, eu quero ver se você vai nos receber depois. E ele é um senador da República. Eu fui coordenadora na Procuradoria do Distrito Federal, dos tribunais superiores. Eu atuava lá e coordenava todos os procuradores que atuavam lá. Sempre fui respeitadíssima por vários ministros que foram meus professores na UNB. Sempre transitei bem e fui respeitada. Hoje, como parlamentar, eu sou desrespeitada. Eu sou enfiada em inquéritos ilegais, imorais, inconstitucionais, que nunca acabam. E sem nunca ter cometido um crime. Então, minha gente, vamos botar ordem nessa casa, que isso é nosso dever, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação. Aqui não tem vendetta, aqui não tem vingança, aqui tem responsabilidade. E aquelas pessoas que se omitirem terão o seu nome no livro da história como pessoas que foram omissas ou coniventes com essa ditadura que vivemos hoje. Tem gente que está aplaudindo o que está acontecendo na Venezuela ou fingindo que o que acontece lá nas eleições não é parecido com o que pode acontecer aqui.
O Maduro não quer entregar o poder. E o Lula disse, se eu fosse o Maduro, convocava novas eleições. Isso quer dizer o quê, Lula? Que você também não reconheceria? Não reconheceria também, caso perdesse a eleição? Que você se recusaria a permitir que um outro candidato assumisse o posto? Então, nossa obrigação aqui é votar essas PECs, sim. E nós estamos usando do instrumento que está previsto na Constituição. Parlamentar reforma a Constituição, apresenta propostas. O que nós assistimos recentemente no Brasil foi um partido político apresentar um recurso previsto na Constituição e tomar uma multa de 22 milhões porque recorreu, porque fez aquilo que está previsto na Constituição e na lei processual e no regimento do tribunal. Isso é democracia, minha gente? Vamos falar sério, isso é democracia? Nós temos um presidente, um ex-presidente que está inelegível sem ter cometido crime, porque ele se reuniu com embaixadores, enquanto tem presidente, tem ministros que se reúnem com bandidos, com criminosos, com organizações criminosas, e estão todos aí com seus poderes políticos. Então, hoje eu quero parabenizar a presidente Carol Detoni por essa pauta. E eu quero avisar que entrei com um requerimento aqui para ouvirmos o Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no TSE, para ele vir falar para a gente o que ele ainda não falou, aquilo que ainda não foi revelado. Mas quero lembrar que existem 6 gigas de informações para serem trazidas a público, para serem reveladas, e elas serão. E não adianta querer fingir que nós estamos numa democracia linda e que os parlamentares que se indignam, que não se conformam e lutam pela democracia, que são indignados com a censura, que não aceitam, que lutam todos os dias contra a censura, é que estão querendo provocar o Supremo. Por quê? O Supremo é composto de homens ou de imperadores inquestionáveis? Por que que as atitudes erradas deles, equivocadas, não podem ser questionadas nesse parlamento, que é a Casa do Povo? Mas nós vamos continuar, senhora presidente, questionando, trazendo propostas e lutando para bem representar o povo que não aguenta mais essa tirania. E eu falo aqui em nome da família do Clezão, morto por descaso do ministro que sequer leu o despacho da PGR pedindo que ele fosse solto com base em atestados médicos que mostravam que ele iria morrer na Papuda. E morreu. Então, em nome dos presos políticos, do povo brasileiro, nós estamos aqui para lutar e eu quero convocar mais uma vez a população desse Brasil, dia 7 de setembro, é nas ruas, é na Paulista, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Muito obrigada.